Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui com a Bíblia em mãos e o Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que diz assim no livro de Esdras, no capítulo 6, são 2 versículos que me chamaram a atenção. No capítulo 6, no livro de Esdras, no versículo 12, que diz assim: o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto, apressuradamente se execute. E no versículo 16 diz assim: e os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Então, o que o Senhor falou ao meu coração, através dessa palavra, através desses 2 versículos, né? Que Esdras aqui, ele recebe a autorização, a permissão do rei Dario para reconstruir, né? Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém, né? A cidade de Jerusalém. E no versículo 16, vem dizendo que os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, o resto dos filhos do cativeiro, os que ficaram 70 anos no cativeiro em Babilônia, tiveram que retornar para lá, para restaurar, para reerguer a cidade de Jerusalém e os muros de Jerusalém, né? E fizeram ali também a consagração, consagraram ao Senhor aquela nova obra, uma obra que já existia, porém estava derribada, destruída, e foi dada a permissão e a ordem de ser reconstruída. Deus usou uma autoridade que, ainda que não era uma autoridade do povo de Deus, do meio do povo de Deus, mas mesmo assim Deus usou um homem de autoridade para dar liberação, para dar autorização, para dar liberdade ao povo de Deus para voltarem à sua terra e reconstruir a cidade de Jerusalém e os muros de Jerusalém, como também, juntamente como também Neemias, né? Mas aqui estamos lendo no livro de Esdras, o relato que fez Esdras sobre esse ocorrido histórico da história de Israel. E estava dizendo aqui, e diz aqui, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Irmãos, quantos estão abatidos? Quantos hoje em dia na casa de Deus estão abatidos, entristecidos ou até mesmo caídos, se encontrando numa situação de degradação espiritual, abatida, ou até mesmo se sentindo em falta com Deus, ou em pecado, ou por uma decepção, uma tristeza, está sentindo o chamado de Deus para se levantar, para se reerguer, para se consagrar a sua vida, e até mesmo querem se levantar, se reerguer, consagrarem a sua vida, mas está faltando a alegria,
alegria em consagrar a sua vida, o seu altar, o seu coração, o seu corpo, o seu ministério, a sua chamada, a sua caminhada, a sua vida com Deus diante do Senhor. Está faltando alegria em fazer a obra de Deus, em se consagrar para Deus com alegria. Está faltando alegria em pregar a palavra, alegria em fazer a obra, alegria em se consagrar, em se santificar, alegria em evangelizar, alegria na participação na obra de Deus dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Até estão fazendo, mas estão fazendo de maneira mecânica, de maneira religiosa. Está faltando alegria. Servir ao Senhor com alegria, né? Aqui o Senhor ele destacou essa parte nessa passagem que diz que eles fizeram a consagração da casa de Deus com alegria. A palavra de Deus diz que o nosso coração, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é casa do Espírito Santo, morada do Senhor. O Senhor quer ter o nosso corpo, o nosso coração como morada. E Ele nos quer servindo a Ele com alegria, nos consagrando, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, exercendo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer na sua obra, mas com alegria, com interesse de coração, com satisfação, com gratidão, porque aquele povo passou 70 anos como escravo numa terra estranha, tendo que servir a outros povos. E agora eles retornaram para Jerusalém para colocar aquela cidade reedificada de pé. Então eles retornaram com muita alegria e consagraram aquela obra, aquela reedificação com alegria, com muita alegria e gratidão ao Senhor por aquele privilégio de estarem fazendo aquela obra, de estarem retornando à sua cidade e finalmente servindo ao seu Deus, ao único Deus, o Deus verdadeiro, que eles finalmente agora, depois de 70 anos como escravos, servindo uma vida de escravidão, vivendo uma vida de escravidão, servindo a outros povos. E ali eles estavam vivendo, podendo viver a sua liberdade de servir ao Senhor, de se consagrar ao Senhor, mas com alegria, com gratidão. Por quê? Porque eles estavam em liberdade de poder servir ao Senhor, fazer a obra do Senhor, se servir a sua vida, entregar as suas vidas ao Senhor, fazer aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, outorgou a cada um deles para fazer. Então eles decidiram fazer com alegria, irmãos. É o que está faltando no coração, na vida e no exercício da obra do Senhor, na vida de muitos cristãos hoje em dia. Que possamos, irmãos, meditar, refletir nessa palavra que o Senhor colocou em meu coração, que o Senhor falou comigo primeiramente, né? E me deu a possibilidade, a oportunidade de compartilhar também com os irmãos que precisam voltar a servir ao Senhor com alegria,
a sentir a chama do primeiro amor, a voltar às primeiras obras, a fazer com alegria e com inteireza de coração aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que seja manifesta a alegria do Senhor através da nossa vida para o mundo, para que o mundo veja a alegria do Senhor, a luz de Deus e a alegria do Senhor em nossas vidas, no nosso agir, no nosso falar, nas nossas atitudes, nas nossas ações e no nosso semblante. A alegria do Espírito Santo no exercício da obra de Deus nessa geração. E que isso possa contagiar, e que a nossa alegria possa contagiar o mundo, para que o mundo veja em nós a alegria, a paz de Deus em nossas vidas, e que assim eles queiram o Deus que nós servimos com alegria, nos consagrando com alegria para o Senhor de todo o coração. Essa é a palavra que o Senhor me deu, falou ao meu coração, e eu compartilho com os irmãos, e que os irmãos possam receber, e que o Espírito Santo possa falar melhor o coração de cada um. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.